Amém, glória a Deus, glória a Deus. Podem se sentar. Boa tarde a todos, boa tarde a quem não vi. A paz do Senhor esteja com a Sara, a nossa terra, Almada. E o pessoal diz, amém, amém, glória a Deus. Que louvor abençoado. Obrigado, equipa de louvor, o céu desceu e vê-se e sente-se a presença do Espírito Santo aqui. Eu sei que Deus quer falar tremendamente connosco. Quem é que aqui tem expectativa de ouvir a mensagem do Senhor agora? Deus fala comigo. Quem é que está assim? Mas, por amor de Deus, tem mais gente aqui que Deus fala comigo, que este é o momento que Deus vai falar contigo. Então eu acredito que tem que haver um povo que diz: Senhor, fala comigo nesta hora. E Deus vai falar connosco. Deus já está a falar, a presença de Deus é real aqui. Vê-se, eu sei que mensagem vou pregar, vocês não sabem, mas eu vou ministrar hoje a palavra que a Márcia, que não faz a mínima ideia do que eu vou pregar, já fez a introdução. E é incrível a presença de Deus e essas ligações, o louvor, todo ele diz uma coisa que eu quero pregar aqui. Aí vem a Márcia, man, e a Márcia prega e ela só usa, ela pregou o que eu... E isto mostra que Deus está aqui e valida a mensagem que eu estou para trazer, porque eu sei o que eu quero trazer, mas eu nunca sei que impacto o que eu vou trazer tem na vida das pessoas. E eu sei que Deus validou com a vida da Márcia, tá? Então eu sei que Deus vai falar contigo hoje, Deus vai nos elevar, então cria expectativa. O foco é nós aprendermos mais sobre o reino, nós aprendermos mais sobre o que é que estamos a fazer, o que é que Jesus veio fazer e sairmos daqui, sim, fortalecidos, encorajados para viver o que Jesus veio trazer para nós. Se Ele fosse um Uber, nós somos aqueles que vamos receber, temos que usar e receber tudo o que o Uber trouxe, tudo que Jesus tem para nós temos que usufruir nesta terra. Amém? Não podemos ficar com parcialidade do que Ele tem para nós. Não podemos chegar na presença do Senhor quando Ele voltar e Ele dizer: olha, de tudo que eu tinha para tu viveres e não viveste. A partir de hoje, nesta celebração, neste culto, vou terminar no próximo domingo, vou trazer uma frase, um mindset, para que nós possamos sair desta terra, ou ir ao encontro do Senhor, se Ele vier entretanto, mas tendo usufruído tudo o que Deus tinha para nós. O melhor que Deus tinha para nós. Quem quer isso? Vamos orar. Pai, Senhor, eu vejo que estás aqui, sinto a Tua presença aqui, eu sei que a mensagem não vem no meu coração só porque Tu ministraste essa mesma mensagem na Márcia. Senhor, ela estava a estudar sobre uma palavra, a trazer, e Tu ministraste no coração dela a mesma mensagem que ministraste no meu. Provei e vi que Tu estás presente, que Tu és bom, que Tu tens misericórdia para nós, um povo que somos tão falhos, que nos tornamos Teus inimigos, porque desviámos-nos de quem era suposto sermos, o que é que Tu querias que nós fôssemos e fizéssemos, mas mesmo assim a Tua graça vem sobre nós. Tu tens um imenso amor, Tu és um bem absoluto, um Deus bondoso e fiel. Senhor, que tremenda graça que continua a insistir com um povo que é tão teimoso e tão falho como nós, mas o Teu amor incompreensível, Ele é real. Então, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, ministra esta palavra através de mim aos Teus filhos, em nome de Jesus. E a igreja toda diz amém. Vamos lá, 1 Samuel 15, 16 e 17. 1 Samuel 15, versículo 16 e 17. Diz assim: Samuel disse a Saul. Qual é o contexto? Vocês não sei se sabem. O contexto é que Saul fez porcaria e Deus rejeitou Samuel, e Samuel está passado da cabeça porque Samuel gostava de Saul. Ele gostava tanto de Saul que Samuel ficou a chorar porque Deus havia rejeitado Saul, e Deus virou para Samuel e disse: por que estás a chorar e a entristecer por alguém que eu já rejeitei? Ou seja, Samuel estava muito triste e chegou passado. E na conversa ele diz esta frase, que ele diz assim: Samuel disse a Saul: fique quieto, eu te direi o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: diga-me. Eu imagino que, porque eu fique quieto, eu imagino Samuel deve ter chegado tipo: Márcio, fique quieto que eu vou te dizer o que o Senhor tem para ti. E Saul deve ter: diga-me. Diga-me. E o que é que Samuel diz? Embora pequeno aos teus próprios olhos, tu não te tornaste líder das tribos de Israel.
O Senhor te ungiu como rei sobre Israel. E eu quero focar só aqui. Eu não quero focar. O título desta mensagem não tem a ver com a exaltação e a falha de Saul. Esta mensagem é para nos encorajar, porque esta mensagem tem a ver com algo. Alguém que foi tomado de pequeno foi tornado grande. Alguém que vivia uma vida de anonimato foi tornado rei. Foi tornado famoso. Alguém que tinha uma vida, diria que repreensível, foi tornado... Deus pegou em algo, como a gente cantou aqui. De cinzas, fizeste um jardim. De choro, transformaste em cânticos, ou alegria, ou lá o que é que diz, em dança. Então é um padrão. De pequeno ele faz grande, e é este o padrão do nosso Deus, que é tanto amor, que eu quero trazer esta mensagem, que é o quê? Chamados para um padrão de vida mais alto. Chamados para um padrão de vida mais alto. É incrível que Saul, Deus o encontra, Deus o chamou, não foi Saul que chamou Deus. Havia algo dentro de Saul, Deus encontra Saul, e Saul até vira e diz o quê? Eu sou pequeno, eu sou da tribo de Benjamim. E quando está a ser chamada a atenção, o que é dito é uma afirmação muito grande que mostra o mote de operação de Deus. O que Deus quer fazer connosco está nesta frase. Ele não te pegou em ti pequeno e te fez grande. Então isto mostra uma intenção do nosso Deus. Ele pega alguém de padrão baixo para colocá-lo em padrões altos. Ele pega alguém, e eu sei do que eu estou a dizer. E é interessante, que é isso que Deus faz o tempo todo. Deus pegou em Abrão. O que é que ele fez com Abrão? Ele pegou alguém de padrão baixo, de mesmice, de pouca coisa, pouca visibilidade, de poucos sonhos. E ele vira e ele diz, vou-te fazer famoso. Onde colocares a planta dos teus pés, vais prosperar. Ele vira e faz a mesma coisa com Isaac. Ele vira Jacó. Ele encontra Jacó num estado deplorável. Não sei se vocês estão a entender o mote de um Deus. Ele encontra Jacó num estado tipo que nem almofada ele tinha. Ele usou uma pedra para encostar a cabeça. Ele não tinha nem casa, ele não tinha onde estar. Eu não sei qual é o maior drama. Ele estava a fugir de família. Quem já teve aqui grises com família? Custa. Gente, dói. A tua família está contra ti. E é incrível que Deus o encontra assim. Caraca, velho. E o que é que Deus faz com Jacó, mano? Deus faz dele uma nação. Quem já ouviu falar do povo de Israel? Estamos a falar do povo de Jacó. Quem é que aqui agora... Nós somos inseridos no povo de Israel. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus, o Deus criador de todas as coisas. O povo de Deus é o povo de Jacó. Que tem o nome de Jacó. Não poderia chamar tipo Yeshua, pré-Yeshua, sei lá, um Jesus ou alguma coisa que... Quem é Jacó? Não, eu vou trocar o teu nome. Tu vais sair de cinza para um jardim. Ele tira do padrão baixo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E transforma um padrão alto. Ele vira para Moisés. O que é que ele faz com Moisés? Onde é que ele encontra Moisés? Rejeitado de uma nação inteira. Imagina, tu tens uma empresa, tu foste grande, mesmo. Tu tiveste grandes cenas na vida. E de repente hoje não tem nada. Era Moisés. Não tem nada. Era príncipe, mano. E agora não sou ninguém. Estou no meio do deserto. E ele pega este indivíduo de baixo padrão. Não sei se está a entender. Eu poderia já parar aqui esta mensagem, porque isto é um mote, isto é uma identidade, isto é Deus. E aquele que encontra Deus é chamado para ser transportado de um sítio de baixo padrão para um lugar de grande padrão. Não acaba. O que é que ele faz com os juízes? Com Josué? O que é que ele faz com Josué? Josué? Quem era Josué? O que é que Josué ia fazer dentro de um povo que tinha como líder o Moisés? Aí Josué é levantado de um padrão baixo, de uma mentalidade pequena, e olha o que Deus... Estamos aqui a falar dele. Quantos anos já se passaram? Como é que a gente ainda está a falar de Josué? Olha o que Deus faz contigo. Pode fazer contigo. Quer fazer comigo e contigo. Chamados
para viver uma vida, para sair de uma vida de padrão baixo para uma vida de padrão alto. E nós iremos permitir que Deus faça isso. Deus fez-lo com Saul, Deus fez-lo com David, Deus fez-lo com os profetas. Deus fez-lo com Gideão, Deus fez-lo com Sansão, Deus fez-lo com Débora, Deus fez-lo com Paulinho. Deus fez-lo com Paulinho. Porque o Paulinho que andava a assaltar pessoas. O Paulinho todo arrebentadinho da cabeça. O Paulinho que acordava, fazia uma ganza para fumar. E no meio da tarde fumava outra ganza. E o sentido da vida do Paulinho é: deixa-me fumar para pelo menos... E o Paulinho que andava na rua com baixos padrões de música. E o Paulinho que andava com baixos padrões de pensamento. E o Paulinho que andava com baixos padrões de visão. E o Paulinho que andava a reproduzir os baixos padrões da herança dele. O meu pai lhe abandonou o Paulinho. O Paulinho fez o quê com o seu filho? Baixos padrões de vida, reproduzir baixos padrões de vida. E a Márcia virou e disse que na terra nós temos baixos padrões de vida. Mas Deus, Jesus Cristo, Ele vem e Ele traz algo. O quê? O que Ele é, Ele quer que nós sejamos. O que Ele é? Ele é um alto padrão de vida. Não acaba, ele fez o mesmo com a Viviane, que estava num berço religioso, vinha de um sítio de religiosidade, de não prestar culto emocional, de não prestar culto racional. Ela não fazia ideia do que ele estava a fazer, mas ela viveu tantos anos fazendo aquilo que não entendia o que estava a fazer, e muita coisa não entendia, e acostumou-se a não entender o reino pelo qual ela perseguia, e ela nunca alcançou o reino, porque ela achava que só os pastores é que podem ter, se calhar, aquele entendimento, aquele padrão alto de reino. Mas aí Deus mostra-lhe que aquilo era errado, mas que o padrão que Deus tem para ela. E olha o que ela... Olha a sabedoria que essa mulher tem. Olha a mulher que ela... Eu sei. Eu vivo com ela. A grande mulher exemplo que ela é, que através da vida dela Deus elevou o meu padrão de raciocínio. E ela diz uma frase que eu acho bem engraçada, mas ela diz o tempo todo, e eu achei pertinente para hoje, que ela diz isto o tempo todo: gente, eu sou pobre, mas eu tenho nível. Ela passa o tempo todo, eu estou a gozar com ela, estou fazendo bullying, e ela, brinco com ela, e uma das coisas que ela sempre diz é: eu sou pobre, mas eu tenho nível. E eu gostei disto, mesmo. Isto é a postura da Sara, nossa terra amada. Nós não somos ricos de dinheiro, mas nós temos nível. Não, nós não vamos nos contentar com padrões baixos. Não. Se a gente estava a fazer, a gente acabou com isso hoje. Porque nós não temos muito dinheiro, mas nós sabemos quem somos. Nós temos nível. Deus é maravilhoso que não acaba. Deus fez a mesma coisa com a Célia. E a Célia que estava na pandemia: o que é que eu vou comer? Como é que a gente vai vender os bolos? Como é que está tudo fechado? Ninguém pode sair de casa. Como é que ela hoje saiu de um sítio de baixo padrão para hoje ela tem a maior empresa de catering do mundo? Já apareceu em revistas, já apareceu na televisão. E não são coisas que ela planeou, são coisas que simplesmente Deus, no seu jeito de ser, Ele é altos padrões. E ela hoje anda como o quê? Tem que andar assim. Por quê? Não sou qualquer mulher. E não pode ser menos do que isso. Não acabou. Olha o que é que Deus fez, por exemplo, com a família do Igor. O Igor que vinha todo lá do Brasil, perdido no mundo, hoje tem uma grande mulher, tem grandes filhos, uma família bem constituída. Junto, a sua vida era só uma constituição física, era baixo padrão, era só corpo, mas mais nada. Mais nada por dentro, mais nada por fora. O que é que tu tens? Não tenho nada, só tenho músculos. Hoje ele tem bué e tem músculos sem ir ao ginásio. Antes ele vivia para ir ao ginásio, para ter corpo, para parecer que tinha um alto padrão de vida. Mas hoje ele não vai ao ginásio e o seu músculo não sai. E ele tem tudo o resto. Toca com uma pessoa, está aqui no louvor, de repente ele faz algo que ele diz: damn! Que eu fico: o rapaz toca.
E antes ele tocava no boteco, mas eram baixos. Era verdade, está assim, não era? Baixos padrões de vida. Não sei se estou a entender o que é que Deus faz com o reino. Não acabou. O que é que Deus fez com o Márcio? O que é que Deus fez com o Jé? O que é que Deus fez com o Samuel? O que é que Deus está a fazer com a vida da igreja? Com toda essa... O que é que Deus... Se tu parares e olhares, o que é que Deus está a fazer com estes miúdos, com estes jovens? O que é que Deus está a fazer com vocês? O que é que Deus fez com a Tita? Que tu pegavas a Tita, tipo... Oh, bom dia, Tita. E, não é? A Tita não ficava... Dá um abraço, Tita. E ela é uma expressão de amor hoje. Não sei se estou a entender o que eu estou a dizer. A igreja onde estava? Sabe a nossa terra amada? Quem viu? Quem viu? A Carla, o Jerry, a Márcia. Quem viu? Quem viu? Quem viu? Quem viu? Quem provou e viu? O que Deus tem feito connosco é quem Ele é o que Ele está a fazer. E é só isso. É o que Ele está a fazer e é só isso. É o que Ele está a fazer e é só isso. Tudo que é menos do que isso não é Ele que está a fazer. Porque Ele veio com altos padrões. Porque Ele olha o mundo. Olha os astros. Olha o planeta. Olha o planeta Terra. Olha a Lua, olha o Sol. Olha o olho do ser humano. Olha o cérebro do ser humano. Olha a tua volta e diz-me que Ele tem baixo padrão de vida. Então nós, que somos a sua imagem, façamos eles como nós. Não pode ser de baixo padrão. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então tu tens que sair daqui com uma gana no sentido tipo, eu não sei o que é que tem andado a dizer de mim. Eu não sei o que é que tem andado a dizer de ti, Gideão. Eu não sei o que é que tem andado a dizer de ti, não sei. Eu não sei como é que foi o teu passado, independentemente de onde vieste, que não importa. Olha, a nuvem de testemunhos. Não importa de onde tu vieste. Não importa se tu foste abandonado 10 vezes seguidos pelos teus pais. Pegou, deitou fora, pegou, deitou fora, pegou, deitou fora. Não importa o quão quebrado tu vieste. Deus, Ele refaz, Ele eleva uma coisa de baixo padrão para grande, alto padrão. Isaías 55 diz, 8 e 9... Isaías 55, 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. João 10:10, o que é que diz? Podem pôr a cábula. Ladrão vem para roubar, para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham... Ponto. Epá, então muda tudo. É que eu sempre ouvi no meio cristão que a gente tipo... Pá, esta vida é assim. É mesmo assim. Nós estávamos o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e... Não, o que vem a seguir ao I não pode ser ignorado, desprezado, porque é uma vida em abundância, plena de altos padrões. De altos padrões. Não podemos achar que Deus só nos... A gente estávamos fisicamente mortos. Eu vim para que tenham vida. A gente estava morto. A Bíblia diz que estávamos mortos nas nossas transgressões, que nós estávamos mortos nos nossos baixos padrões de vida. Que nós estávamos mortos, insensíveis. Gente, zombie é um morto-vivo. Nós não estávamos exatamente mortos, caídos. Nós estávamos tipo zombies, mortos-vivos, até Jesus chegar. Estávamos em padrão tão baixo que éramos mortos-vivos. Mortos-vivos não têm destino. Mortos-vivos não têm propósito. Mortos-vivos não têm sonhos. Mortos-vivos não sentem. Como é que é possível que aquela pessoa tenha feito aquilo? Está morto.
Mortos-vivos não sabem amar. Mortos-vivos não sabem perdoar. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mortos-vivos têm uma vida de baixo padrão. Aí Jesus vem e diz assim: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Jesus encontra-nos a viver em padrões baixos, mas Ele quer elevar-nos a padrões altos. Ele não veio para justificar os nossos baixos padrões de vida. Jesus veio para elevar. Ele não veio para aceitar. Ele encontra-te como está. Aceitei, mas eu não te quero assim. Porque eu não sou assim. Quando eu te gerei, não era assim. Quando eu tinha plano e te gerei no ventre da tua mãe e te conheci e tinha um plano, a Bíblia diz que nós fomos salvos para fazermos obras, tinha coisas preparadas para fazermos. E aqueles que Ele conheceu, Ele predestinou, justificou, glorificou alto padrão. Eu não sei se estou a entender o que eu estou a dizer. Jesus nos encontra como me encontrou Paulinho, encontrou-me mal, mas Ele tem altos padrões. Ele tem um destino grandioso para mim, para ti, para todos nós. Ele quer evoluir as nossas emoções, evoluir as nossas mentalidades. Olha o André. Vão ver as fotos do André quando era mais pequeno. Quando eu conheci o André era uma das pessoas mais deprês psicologicamente que eu conheci. E uma das frases do André, a frase que eu vou lhe dizer para vocês verem que isto não é mentira. Qual era a frase que tu dizias, André? O André andava assim. E olha, junto com essa frase, qual era a outra frase que eu te dizia? Tu andavas assim e eu dizia: daqui a uns tempos, André, o que é que vai acontecer? Vais deixar andar assim e vais passar a andar assim. E o que é que Deus fez com a vida do André? Olha a Yara, mano. Olha a mulher que Deus deu a André. Olha os filhos que Deus deu a André. Deus nos eleva, Ele não veio justificar. André, é mesmo assim, eu só quero é que tu faças o seguinte: André, olha, faz isto, veste uma roupa mais crente, tá? Deixa de usar chapéu, tira os brincos e vive nesse baixo padrão. Vem só ao domingo e vive nesse baixo padrão de vida, onde não tens autoestima, onde não tens amor próprio, onde não tens propósito, onde não tens direção, onde não tens talentos, onde não tens dons, onde não tens utilidade nenhuma, onde vives só para ti, egoísta, mas ao menos, olha, veste-te como crente. E aparece no culto e dá o dízimo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Não, isso é cristianismo de baixo padrão. Porque o cristianismo verdadeiro, e aqui vocês são meus alunos, eu vos ensino, o reino não te mantém ali, ele não justifica. Jesus veio te justificar daquilo que tu andavas a fazer diante de Deus, porque Deus tinha um plano muito grande para nós e nós andamos a viver da nossa maneira, tornámos-nos inimigos do bem absoluto. Deus é tão bom que Ele incluiu dentro de cada ser humano a lei moral, a lei natural, a lei do correto, do como nós nos devemos comportar na terra para que o mundo, o reino, a cultura do reino esteja estabelecido. Não sei se estou a falar muito rápido. Deus, o reino dos céus com Jesus, Ele veio nos colocar, Ele colocou dentro de nós uma lei de como todos nós sabemos como devemos nos comportar. Por isso que quando pensamos em Deus e na sua lei moral e sabemos que está ligado, muitas pessoas ficam meio que afastadas de Deus, com medo de Deus, porque se a lei moral pertence a Deus, eu sou inimigo de Deus, por causa de não estou-me a comportar como eu deveria estar-me a comportar. E toda a gente sabe. E isso leva-nos abaixo os padrões. Então se nós pensarmos, não, a vida é mesmo assim, e isso é o que mais se vê. A vida é assim. No mundo 3 aflições, foi o que Jesus disse. Ele não disse só isso. Ele disse ponto. Ele não foi ponto, ele foi vírgula. Mas, tem um mas. Jesus tem algo muito, muito grande para nós, mano. Deus tem algo muito grande para nós. E nós
Eu quero estimular-nos aqui. Ok, Deus tem feito grandes coisas na vida do André, da Célia, mas não terminou. O que eu estou a dizer é tipo, a nossa tendência no meio desta guerra, no meio das rendas que estão a aumentar, é tentar achar que a vida tem que ser menos do que aquilo que Deus projetou para nós e planeou para nós. E são o quê? Altos padrões altos. Eu não sei aonde que nós vamos chegar, mas a palavra de Deus diz algo muito forte. O que é que diz lá em 1 Coríntios 2, 6, 9? 1 Coríntios 2, 6, 9. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não de sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada, a sabedoria deles. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, escondido, ao qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, é Centel Almada, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para nós, a gente não sabe o que é. O que não podemos dizer é que é isto. Tu sabes o que é. Não, então não diz o que não é. Não definas tu o que é isto. Como é que está a vida? A vida é assim. Não. Como é que está a vida que Deus queria para ti? Esta é a vida que Deus queria para ti? Então se é a vida que eu estou a ter, é porque é a vida que Deus queria para mim. É? Não, podemos dizer, até podemos dizer, esta é a vida que Deus queria para ti, Paulinho. Eu acho que estou no processo. Porquê? Porque é um Deus de alto padrão. Se é um Deus de alto padrão, eu sei que eu posso mais. Porque ainda não morri. Porque ainda estou no hoje. E o meu amanhã, eu vou precisar evoluir para um padrão mais alto. Eu preciso desenvolver-me para um padrão mais alto. Eu preciso elevar-me para um padrão mais alto. Eu nunca posso dizer, esta igreja está bom assim. Tá? Era tudo o que Deus queria fazer com esta igreja? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Não, ela está boa, gostei, estou a gostar, mas acabou. Não, porque Deus é um Deus de alto padrão. Então esta igreja tem que ter mais padrão. Por isso que quando nós estamos a trabalhar na igreja e temos tantas, entre aspas, regras, porquê? Porque nós temos que ser uma igreja que serve com alto padrão de excelência. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Coloca a mão no teu coração e diz, Deus me aceita com baixo padrão, mas Ele quer elevar-me a altos padrões. Cuidado com a frase. A vida é mesmo assim. Porque o padrão da tua mentalidade gera realidades de acordo com ela. Se tu tens uma mentalidade de padrão baixo, a tua vida, a tua realidade será de padrão baixo. Porque a Bíblia diz em Provérbios 23:7, na versão Almeida Fiel e Corrigida, diz o quê? Assim como pensa o homem em seu coração, assim é. O padrão que tu tens internamente vai reproduzir a realidade externamente. Então a tua realidade é uma expressão do teu interno. O teu exterior é uma expressão de como estás por dentro. Se o teu exterior é baixo padrão, é porque dentro de ti tens baixo padrão. Okay? A minha vida era de baixo padrão. Os meus amigos eram de baixos padrões. As músicas que eu escolhia eram de baixo padrão. A ganza que eu fumava era de baixo padrão. A educação e a parentalidade que eu exercia sobre o meu filho era de baixo padrão. A maneira que eu entrava em relacionamentos amorosos eram de baixo padrão. Essa realidade era tudo fruto da mentalidade, do padrão de mentalidade que eu tinha. O que é que aconteceu com o povo de Israel? O povo, Deus tirou-lhes da liberdade, sim, aceitou-lhes como estavam, baixo padrão, sim ou não? Quem está a entender o que eu estou a dizer? E Deus tinha o quê? Alto padrão. Vocês vão reinar, vocês vão conquistar. Vocês vão deixar de lugar de baixo padrão, conquistados, escravos, para senhores, aqueles que conquistam. Mas eles não conseguiram. Porquê? Qual foi o padrão de vida que eles tiveram no deserto? O padrão que eles não quiseram mudar. Aqui. Não sei se estou a entender. Pastor, tu trazes mensagens tão difíceis. Eu não sei se está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Então, se o que Deus quer fazer connosco eu não conheço, eu preciso fazer o que a Márcia disse aqui. Ouve. Está atento ao que ouves. Porque aquilo que estamos a ouvir
Quem é alto padrão ou baixo padrão? É o que ouvimos que nos eleva ou o que ouvimos que nos desleva? Eu não sei se estou a entender. Estou a falar muito rápido, não? Um bocadinho. Isto é tão ouro. Uma vida sem compromisso com nada. É baixo padrão, gente. Netflix. Baixo padrão. É baixo padrão. Trace. Subcave. Trace Music. Baixíssimo padrão. O mundo é baixo padrão, gente. É por isso que o mundo odiou. Porque o que nós lemos é que se eles soubessem o que Deus tem para nós, eles não teriam matado ele. Porque quando Jesus chega aos fariseus, o que é que ele faz com os fariseus? Vocês estão bonitos, vestidos bonitos, mas vocês estão a viver com um baixo padrão. Vocês estão a disfarçar o vosso baixo padrão. Vocês estão a justificar o vosso baixo padrão de vida. Vocês não estão a viver a vida que eu tinha para vocês viverem. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mas a Sara Nossa Terra Amada não será assim. Os jovens da Sara Nossa Terra Amada serão jovens de alto padrão. Vocês vão escolher amizades de alto padrão. Vocês vão escolher relações amorosas de alto padrão. Os adultos daqui também é a mesma coisa. Nós vamos saber e ter cuidado com o que ouvimos. Porquê? Tem alto padrão, tem nível. Ou não tem nível? Vocês vão ter amizades de alto padrão. Porque as pessoas nos elevam ou nos mandam abaixo. Não sei se estou a entender, mas a escolha da tua realidade, a tua realidade é resultado do teu padrão. Os padrões de vida que tu deixas entrar, o padrão de vida que tu tens, o padrão de vida da tua vida é resultado do padrão de vida que tu tens. Logo, não culpes o resto. Porque precisamos mudar. Então, tópico número 1. Aceita os padrões mais altos de Jesus para gerar as realidades mais altas na tua vida. Aceita. Eu digo aceita porque o problema do povo de Israel não era... O problema não é parentalidade, não é? O problema não é que Deus não sabe ser pai. Não é que o guia não sabe o caminho. O problema é que nós temos um problema em seguir. Então aceita os padrões mais altos de Jesus para gerar as realidades mais altas na tua vida. Romanos 12, eu ia pôr 1 e 2, mas eu fiquei, não, vou pôr só o quê? 2. E adivinha? Caraca, velho. Quando ela disse Romanos 12, eu fiquei, meu Deus, trinchou mais uma laga. Senhor, tu estás aqui. Estás a ver, Márcia? Sinistro. Vai tirar o teu drone da minha casa. Romanos 12, 2 diz fantasticamente tudo o que eu disse está aqui escrito. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Quais são esses padrões? Altos ou baixos? Para e observa. Caraca, velho. Temos que parar e olhar o mundo que a gente está inseridos. Nós não podemos justificá-lo. Nós não podemos justificar o padrão baixo da sociedade. Ei, quando Jesus morreu na cruz, ele justificou a quem? A toda a gente, ele veio e justificou os que o aceitaram, os que o reconheceram como Senhor e Salvador. Aqueles que o rejeitaram continuam debaixo da condenação do Senhor. João 1. O que ele disse é aqueles que foram recebidos por ele, aqueles que o receberem, ele os justifica. Nós somos salvos porque reconhecemos o Cordeiro que veio e foi sacrificado. Quem está a entender? O mundo não foi justificado, tu foste justificado. Por que estás a justificar o que Deus não justificou? Caraca, velho, eu gosto muito do humano. Epá, esse bacano cresceu comigo desde a minha infância, mas ele está sempre na má vida, ele está sempre nos maus costumes, ele rejeitou a lei, ele odeia a igreja. Não posso andar mais com ele. Não é difícil. Porquê? Porque se eu continuar com ele, eu vou pensar como ele. Os padrões dele vão fazer parte dele. Eu vou me amoldar a ele. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Ah, mas então e como é que vais evangelizá-lo? Doses, pequenas doses. Uma coisa é ir lá de vez em quando, estar de vez em quando. Outra coisa é estar o tempo todo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A gente não sabe.
É daqui para a frente. Até aqui tem sido bom, mas não acabou. Não achas, não te acomodes, não vejas a crise. Porque aqui está a dizer, os senhores grandes não entenderam. Eu não estou-vos a falar sobre sabedoria humana. Não tem. O que 1 Coríntios está a dizer, eles não têm. Nem os grandes senhores sabem o que é que Deus tem planeado. Estava escondido, mas agora foi descoberto, foi dado a conhecer a nós. O ouro, o reino, foi-nos dado a conhecer. E agora nós tomamos posse desse reino. Nós tomamos posse desse padrão. O que é que eu estou a tomar posse quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador? De uma vida mais alta. Crente tem que andar com uma vida mais alta. Com um padrão de vida mais alto. Falar palavrão é padrão baixo. Senão eu poderia estar aqui a pregar e dizê-lo agora. Querem que eu diga? Querem que eu pregue a dizer? Vocês não vão dizer que é de baixo nível. E todo lado, em todo lugar, em todas as idades, em toda a faixa etária, em todas as cores, em todas as etnias, vão dizer, é errado o que o pastor está a fazer. Porque a lei moral que é de Deus, que é a benignidade do Senhor, que é quem Ele é, está dentro de mim. Não posso sair disso, eu tenho que permanecer aonde? Nos padrões altos. Aí eu vou dizer palavrão porque os meus colegas dizem, estás a justificar os teus colegas quando deverias estar a elevá-los. Quando deveria estar a mostrar o que é que eles não têm, para que eles vendo o que não têm, das duas uma, ou se têm raiva de ti, ou te perguntam como é que fazem para ter o que tu tens. Quem está a entender? Quem está a entender? Então eu tenho que treinar esta igreja. A vida é assim? Pode ser melhor. Cantamos aqui. Porque o Senhor... Não sei. Porque o melhor de Deus está por vir, uma coisa assim. Tudo o que Ele tem para mim é bem melhor. A gente sai daqui... Não é? A gente... Olha a nossa religiosidade. A gente canta tudo o que o Senhor tem para mim é... Aí chega na segunda-feira. Então, mano, tudo bem? Estás fixe? Como é que está a vida? Está mesmo assim, mesmo assim. Não. Esse é Almada, não. A vida está como eu declarei, como eu profetizei no domingo passado, porque o Senhor, Ele tem altos padrões, isto é baixo padrão, e Ele está comigo, não importa o meu background, não importa de onde eu vim, não importa a crise, não importa os senhores, não importa o António Costa, não importa o Marcelo, não importa nada, o que importa é que Ele pode usar qualquer circunstância, Ele pode me converter, me transformar, me transportar de um lugar de baixo padrão, e é a sua intenção fazê-lo, colocar-me num lugar de alto padrão. Célia, vai até ao fim, mano. Não sabes, não chegaste lá. Todos vocês que estão a achar que a empresa tipo... Não, Samuel, Vanessa, todos que estão aqui, Ruth, é Ruth, né? Daniel, não importa, é que não há sabedoria no ser humano que possa impedir isto. Altos padrões. Não vou me conformar com baixos padrões. Não. Qual era a vida que gostarias de ter? Gostarias de mudar para ter essa vida? Qual era a vida que gostarias de ter? Estarias disposto a mudar para ter essa vida? Porquê? Porque essa vida é resultado do teu padrão. Então tu tens que mudar o teu padrão interno para poderes ter uma vida diferente do padrão que tu tens de interno, porque ele sempre é resultado do padrão que está dentro. É sempre resultado do padrão. Mas eu tenho problemas disto, eu tenho problemas daquilo, a minha vida está mal. É por causa de ti, cabeção. Não és vítima, és autor. Porquê que eu sou autor? Porque Deus nos deu uma coisa que eu preguei aqui, não foi? A coisa mais poderosa que Deus poderia dar. É ou não é, gente? Coisa mais poderosa, mano. Ele não deu a margem de ser não. O animal não pode escolher. Eles vão para o instinto. Mas tu podes. Olha o poder que ele te deu. E é isso que estás a fazer. Estás a escolher só porcaria, de baixo padrão. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Apocalipse 1, 4, 6. Olha, vou falar de vocês agora. João às 7 igrejas. A igreja. João está a falar, Deus está a falar, escreve isto, que isto é digno de confiança. João está a dizer algo para a igreja. Ok? Nós somos igreja. Isto é tão forte. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono.
e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito de entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Nós éramos o quê? Mortos e fomos vivificados. Jesus, o que é que aconteceu com ele? Morreu e foi vivificado. Logo, ele é o primogênito. Ele é o primeiro que estava morto e ressuscitou. Quem está a entender? E nós também. E depois ele diz, soberano dos reis da terra. Soberano acima de todos os reis da terra. Quem são os reis da terra? Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, nos constituiu o quê? Caraca, velho. Aqui diz o quê? Aqui diz reino, mas nas versões mais antigas diz reis e sacerdotes. Ele é o rei, ele é o primogênito dos reis. Ele é o soberano. Mas nós somos filhos de Deus. Quem tu eras? Órfão. Nobody. Ninguém. Zé Ruela. Era quem tu eras. Jesus é teu Senhor, agora és rei. Agora és filho do Deus. Agora és sacerdote. Por isso que eu disse, eu declarei no domingo, tudo o que o Senhor tem para mim é bem melhor. Eu fui constituído sacerdote da minha casa. Então eu posso falar. Então eu posso profetizar. Como é que está a vida hoje? Não está como eu gosto, mas eu sei que o Senhor fará ele ficar melhor. Os meus olhos verão. No momento certo, os meus olhos vão ver esta situação num padrão maior, num padrão mais alto. Porque o meu Deus é assim, e eu sou tal pai, tal filho. Então, se tu és filho, rei e sacerdote, age como tal. Para de agir com padrões baixos. Sendo filho de Deus, não estou a dizer filho da tua mãe, do teu pai, filho de Deus, rei. O problema é que a gente não sabe o quê? Ser filho, a gente não sabe ser rei e muito menos ser sacerdote. Pastor, pode orar por mim? Eu não estou a dizer que é errado a gente vir ao pastor, porque a palavra de Deus está alguém enfermo, leva ao pastor. Senão Deus não teria dito, constituído pastores também. Deus não teria dito a Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Apascenta tu, para que estás-me a dizer para fazer uma coisa? Faz tu. Então, quem está a entender, né? O que eu estou a dizer é que tu também foste constituído sacerdote. Então nós não sabemos ser isso. Profetiza sobre a tua vida. Age como tal. Escolhe de acordo com quem tu és em Deus. Tu tens padrões mais altos. Escolhe, determina, profetiza e declara. E vence e domina. Porque se tu estiveres debaixo do domínio do rei dos reis, tu terás domínio sobre a terra. Porque a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 5, que Ele fez a mesma coisa, constituindo-nos reis e sacerdotes e reinaremos com Ele na terra. Reinaremos com Ele. Não aceites a mentira da religião. A vida só vai ser boa quando Jesus voltar. A vida vai culminar, vai explodir quando Jesus voltar. Porque quando Ele veio, Ele disse, eu vim para vos dar vida. Ele não disse, eu voltarei. Quando eu voltar, vou-vos dar vida. E vida em abundância. O que Ele disse é, imagina, eu cheguei aqui. Eu fiquei e disse, eu vim para te dar uma garrafa de água. Não vais estender a mão, mano. Ou tu vais entender que é quando eu voltar. Se eu disser, eu vim para te dar vida, estou a falar de quando? Mas a religião, man, ela é sinistra. O que é que ela diz? Ela justifica a mediocridade, ela justifica os baixos padrões e depois mete a responsabilidade em Jesus. É que ele ainda não veio. Não justificas o que Deus não justificou. Jesus veio para elevar o nosso padrão de vida. Ele já elevou muito na minha vida, mas eu não posso me contentar. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Dá um basta no teu complexo de inferioridade. Dá um basta em achares que és inferior ao mundo porque és crente. Porque és crente é que és superior, gente. Dá um basta, entendes? Tipo, ai, Célia, diz que tenho agora uma entrevista na TVI com o Goxa. Ai, não, pá, eu sou lá do monte. Não, eu moro lá no Feijó. Não, porque a Célia às vezes quando está com vergonha faz assim.
Quem está a entender? Deus está-te a chamar para a grandeza. Deus está a dar-te oportunidades. Cada vez que me chamam para pregar nas celebrações, desde a primeira vez, todas essas vezes eu tenho vontade de dizer o quê? Não. Todas as vezes eu tenho vontade de dizer não. Mas por que eu digo sim? Respiro fundo e vou e dou o meu melhor. Porque Deus quer elevar-me a lugares mais altos. E eu nunca vou chegar a lugares altos se me agarrar ao complexo de inferioridade. Aí depois fico nos padrões baixos, justificando o sítio de onde eu vim. A cor. Porque eu já não posso dizer que o Bispo Marcelo não me deu a oportunidade. Então eu vou dizer o quê? Vou inventar um monte de desculpas porque nós justificamos. Aí estamos a justificar. O que não é para justificar. Então muda a tua maneira de pensar. Padrões altos. Ele começa com não se amolda aos padrões do mundo. Ou seja, não se amolda aos padrões baixos da sociedade. Mas muda a tua mentalidade. Porque isto muda. Coração muda, escolhas mudam. Sabedoria entra, reino estabelecido. Quem está a entender, dá um glória a Deus. E vou terminar com o último tópico. Aceita a verdade que liberta. Aceita a verdade que liberta. A verdade que liberta é a verdade que ofende. A verdade que liberta é a verdade que ofende. Quanto mais ofende, mais tem poder de te libertar. Porque a gente está tão para justificar o baixo padrão que quando... Mas se eu aceitar, ela me liberta. Porque se eu aceitar que o meu comportamento com a Viviane está incorreto, por mais que eu estou tipo... Entende que eu serei liberto disso? E virei o reino. Márcio, tu não sabes gerir bem as tuas finanças. Né? O Márcio estava agora mesmo a dizer não ao Mateus. E é a coisa mais engraçada que eu estava... Olha, próprio para a palavra. Estava ali sentado com o Carlinhos e estava o Márcio a dizer não ao Mateus em relação ao chupa. É porque é mau. É um pai mau. É um pai mau. É só mesmo porque eu quero te irritar, filho. Não, tu não deves tomar o chupa agora. Sabe qual foi a cara do Mateus? Mateus estava assim, não me chupa. E de repente ele estava. Aí, mano, a gente riu-se, né, Carlinhos? E a gente está a ver o Márcio e ele. Bate a cara, espera dos dentes. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Deus tem coisas melhores. Mas tem coisas que ele precisa nos dizer. Samuel, Deus tem um grande plano para ti. Samuel, era a coisa que mais irritava o Samuel. Era quando eu dizia, mas essas emoções, Samuel, vão-te abortar tudo o que Deus tem para ti. E Samuel ficava assim. Como é que é assim, né? Ficava passado, ficava chateado, até sair da igreja. Chateou-se com a verdade que eu lhe disse, até sair da igreja. Aceitou a verdade lá fora da igreja. O que é que o Espírito Santo... O que é que ele foi fazer? A pior coisa que poderia ter feito. Foi ao altar. Foi ter com Deus. Deus lhe deu tanto na cabeça, em sonhos. É o Paulinho. Com tanta gente no mundo, com Mário Rui Boto, com o Nuno, é um monte de paixão. Não, o Paulinho é esse. O indivíduo é uma bênção. É uma bênção. Mas ele não estaria a viver esses padrões altos. O casamento dele está uma bênção se ele não aceitasse a verdade que ofende. E o Mário Ruboto diz algo muito interessante. Ele diz assim, põe lá. Que imagem tão bonita. Dizer a verdade em amor não é não dizer a verdade por causa do amor. Quem entendeu até aqui? Se não dizes a verdade por causa do amor, então o que te move não é o amor, mas medo das consequências da verdade. Quando se ama, diz-se a verdade, porque a consequência final da verdade é sempre a liberdade.
C.S. Lewis. Isto aqui foi do Facebook. E eu vejo o poder de Deus, sabem como? Do nada eu vejo isto. Eu tinha este tópico. Querem mais? Estou a ler o livro ontem à noite. E hoje eu disse ao Gustavo, foi mais esta frase. Qual era? Põe lá, do C.S. Lewis. Do livro Cristianismo Puro e Simples. Não está aí? Está lento? Não está deslento a coisa. Eu vou dizer, o tempo que está aqui é por causa Se buscares a verdade, encontrarás a consolação no final. Se buscares o consolo, não terás nem o consolo, nem a verdade. A verdade ofende, gente. E tem muita gente que eu tenho hoje em dia. Lembra-se que eu vim pregar sobre o reino e a questão da religião? A pior coisa que eu poderia vir pregar. O que é que eu tinha? Medo. Do quê? De dizer a verdade. Porque qual é a coisa que o pastor menos pode pregar na igreja? Santidade. Hã? O quê? A verdade. A verdade. Não posso pregar. Se eu tiver um mês a falar só sobre santidade, vai ficar tudo... Não consigo nem imitar a cara que ele fez. Se eu tiver a pregar só sobre compromisso, renúncia. Entendem que tem algumas coisas que nos ofendem, mas são essas coisas que nos libertam. São as verdades que nos libertam. São as verdades mais poderosas. Porque se tu buscares o conforto e não a verdade, não terás nem conforto nem a verdade. Se tu estiveres num relacionamento que é mau, vais procurar o quê? Um conforto nesse relacionamento. Toda a gente está a dizer a verdade que te ofende, mas tu estás à procura de um trabalho que te tira de tudo. Tira de casa, tira tudo. E a esposa diz a verdade. Tu ficas ofendido. E o que é que fazes? Vais procurar o conforto não indo para casa. E o que é que acontece? Não tens nem conforto nem verdade. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Está. Aqui dizer, a palavra do Senhor é verdade. Santifica-os na tua palavra, que é o que diz Jesus. A tua palavra é a verdade. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E assim eu encerro, convido a igreja a ficar em pé. Coloca a mão no teu coração. Precisa aceitar a verdade que ofende. Igreja, agora sério. Conseguirias dizer ao teu líder assim? Diz a verdade que me ofende. Não é? É duro, eu sei. A pastora de vez em quando, ainda hoje ela virou para mim e disse-me uma coisa que eu tinha que mudar. E eu fiquei, lá vem ela. Mas pronto, diz. Quem está a entender o que eu estou a dizer? A banda pode subir? A banda pode subir? Hitson pode subir? Ele já está cá em cima. Padrões altos, que eu quero deixar é isto. Eu sei que Deus tem feito muito. Vê-se nesta igreja, e é isto que é a igreja. Poder-se ver de onde viemos, entendem? De onde viemos, onde estamos, e vê-se que os padrões da nossa vida, da nossa realidade, são diferentes. Tanto internamente como externamente. Vemos pessoas que estavam completamente quebradas enquanto indivíduos e hoje estão casados, bem casados, com a família bem estruturada, e vemos que agora o que Deus está a acrescentar são bens materiais, carros, empresas. Nós vemos que Deus está a elevar os padrões emocionais e a estender para os padrões materiais. Porque enquanto não tiveres os padrões emocionais bem resolvidos, não suportarás os padrões materiais. Nós vemos a evolução. O que eu quero dizer é, não podes dizer que isso é o fim. Não podes te contentar, e pior ainda, não podes ir para padrões baixos. Não podes voltar para o Egito. Não podes contentar-te com o deserto. Não podes. Eu não deixo. Jovens, Arena Jovem, todo o mundo à vossa volta tem padrões baixos.
viciados na pornografia, viciados na festa. Verão só serve para uma coisa: festas, sexo, drogas, álcool. Padrões baixos. Vocês não. Os jovens é sexo desenfreado, é doenças escondidas, é gravidezes abortadas escondidas. Só mentira, mas são padrões baixos. Vocês têm padrões altos. Vocês vivem por propósito. Vocês se movem com propósito. Não se deixem achar inferiores diante daqueles que realmente são inferiores. Aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus, constituídos reis e sacerdotes. Então dá um basta ao achares que és menos do que as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eleva os nossos padrões. Senhor, nós sabemos que é o teu mote. É isso que tu queres fazer e só isso que queres fazer. Tens feito, obrigado pela tua insistência. Não merecemos, mas tens insistido. E o facto é que estamos a ver uns aos outros e nos alegramos porque vemos, Senhor, como tens evoluído a nossa vida, tens evoluído as nossas emoções, o nosso intelecto, o nosso discurso, o nosso ministério. Senhor, éramos tão inúteis e hoje tu nos fizeste pessoas tão conhecidas, tão úteis no teu reino, no propósito, no plano que tu tinhas desde o início. Senhor, o nosso relacionamento contigo está em padrões altos. Obrigado, Pai, porque tudo isso reconhecemos que vem de ti. Te damos graças e continuo-te a pedir, continua a trabalhar isso em nós. Espírito Santo, eu peço-te, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, Senhor, todos os nossos dias, lembra-nos dos padrões baixos que estamos a justificar. Ajuda-nos a correr deles, a mantermos-nos nos padrões que tu nos colocaste, que são os teus padrões, e esses padrões são altos. É o que eu te oro, Pai, em nome de Jesus, e toda a igreja diz...